Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aplauda com uma força, querido. Aleluia. Quantos estão felizes aí de estar aqui essa noite? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria te dizer e te confessar, eu estou muito cansado, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Né? Ontem meu filho trocou a noite pelo dia. E eu estava pedindo oração para alguns irmãos aqui. Ora para Deus me dar vigor. Feche seus olhos, estenda sua mão para o seu pastor. Deus, que o Senhor possa recarregar-me de energias. Que o Senhor possa me dar força, que o meu sustento não seja a minha força, mas seja a tua força, a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Quem é que está motivado aí? Quem é que está feliz? Deus está fazendo um monte de coisa gostosa e legal ao nosso redor, amém? E é uma honra poder estar aqui nessa noite, é um privilégio poder estar aqui nessa noite, vivendo tudo que Deus tem nos permitido vivermos juntos. Com você que está aí sentado, com você que está no online nos assistindo, eu queria te dizer uma honra. Essa noite vai ser uma noite de uma palavra abençoadora para os nossos corações, amém? E Deus, Ele está falando muito aos nossos corações por meio desses estudos. Quem tem gostado de estudo bíblico aí? Algumas pessoas sentiam falta, falavam assim, pastor, acho que a gente podia ter um culto de estudo bíblico, né? E aí, Deus começou a mover no nosso coração, no coração da nossa liderança. A gente falou, não, de fato, vamos colocar um dia de estudo bíblico. E o último mês nós estudamos sobre o livro de Neemias. Muito bom, vocês estão... Está na mente ainda, né? E no livro de Neemias a gente falou muito sobre restauração. Não somente restauração de muros, né? Mas a última palavra, eu acho que a penúltima palavra eu ministrei sobre restauração espiritual. E algo que ficou no meu coração, e eu creio que ficou no coração de muitos de nós, foi sobre a restauração por meio da palavra. Não há libertação, não há transformação, meu querido, não há avivamento, se não estiver baseado na palavra de Deus. Você crê nisso? Então mergulhe na palavra. Então permita ser ministrado pela palavra. E Deus ministrou muito isso ao meu coração, e eu creio que esse é um dos grandes motivos pelo qual a nossa igreja tem vivido coisas muito grandes. É porque esse ano nós iniciamos o ano falando assim, não, a gente pode errar em outros aspectos, mas na palavra, no jejum e na oração, nós não vamos negligenciar. E por meio disso, Deus ele tem falado muita coisa ao nosso coração. E eu creio que esse é o grande motivo do nosso crescimento hoje. Você crê nisso? Então, fica ligado. Anota tudo que a gente vai falar. Né? Busque na palavra tudo que a gente vai falar. Você que está online aí também, pega aí seu computador. Se você tem alguma dúvida, manda aí para o pastor Paulo Negrão. Se tem alguma dúvida, né, mediante a esse período de estudo bíblico, né, fale comigo, fale com um dos nossos líderes. Nós queremos crescer juntos. E algo que eu tenho falado aqui nos últimos dias, na verdade nos últimos meses, eu acho que no último ano eu falei muito isso, é que às vezes na palavra está escrito lá que o povo perece por falta de conhecimento. E eu olho para Satanás e eu falo assim, aqui não, nessa igreja não. Que isso não seja somente a palavra do teu pastor, mas que você possa olhar para o inimigo e falar, aqui não, na minha casa não, na minha família não, eu não vou perecer por falta de conhecimento. Amém? Vamos avançar aqui no nosso estudo. Nós estamos no mês de fevereiro, estudando exatamente o segundo livro da palavra de Deus. Semana passada, o pastor Renato Trindade, ele ministrou uma palavra linda, baseada no capítulo 1 a 3. E a palavra dizia, Deus escuta o seu povo. E hoje, nós vamos estudar desde o final do capítulo 3 até o capítulo 12. Então, eu queria te pedir, hoje é uma massa muito grande. Fique ligado aqui no que eu estou falando, fique ligado aqui no que Deus está ministrando por meio de nós. Amém? Você está preparado? Está preparado para essa jornada de hoje? Oh, eu que estou cansado, parece que eu tenho mais energia que vocês. Você está preparado para a jornada de hoje? Amém? Vira para quem está do teu lado e diz assim, segura na tua cadeira. Hoje a palavra vai ser forte. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado
por essa noite, que o Senhor possa falar em meio ao nosso coração, que o Senhor possa falar em meio à nossa mente, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, adquirir sabedoria e conhecimento debaixo da Tua presença, para que no momento em que o inimigo, ó Deus, nos tentar, no momento que o inimigo tentar nos derrubar, no momento que o inimigo tentar nos provar, ó Deus, que nós possamos vencê-lo por meio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiro detalhe que eu queria te ensinar, que eu queria que você tivesse na sua mente antes que a gente fosse mais para frente. É uma forma da gente entender um pouco melhor as Sagradas Escrituras. É uma forma da gente poder entender um pouco melhor o Velho Testamento. Muitas vezes a gente lê um Velho Testamento e a gente não sabe como se lê o Velho Testamento. O Velho Testamento ele é dividido em quase que temas. A gente tem o Pentateuco, os livros poéticos, os livros proféticos. Ou seja, não é a mesma forma de você ler. Você não lê um livro poético, ou seja, uma poesia de... Quem é poeta? Perdão. Não estou falando, tô falando do mundão mesmo. Luiz Camões, eu não sei. Não sei, nossa, eu fui longe. Né? Você não lê, né, um escritor que ele escreve uma poesia da mesma forma de um escritor que escreve um livro de autoajuda, amém? Então nós precisamos entender alguns aspectos. O primeiro aspecto que eu queria que você entendesse, antes da gente ir aqui mais para frente, é que o Velho Testamento, ele começa lá em Gênesis, e aí começa a história da humanidade, o pecado entra na humanidade. E aí, após isso, Deus ele constrói uma aliança com o seu povo, o povo de Israel, sempre apontando para um plano de restauração. Todo momento que você lê o Velho Testamento, todo momento que você... Já acabamos Êxodo, né? Mas eu acho que vai fazer muito sentido para você, né, quando a gente passar por esse estudo. Todo momento que você lê isso, fique de olho no final da jornada. O final do Novo Testamento é um prenúncio do que vai acontecer no Novo Testamento. Então, todas as promessas, quase que todas as profecias, vão ser apontadas para uma única pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então, fique ligado, porque dentro do que a gente vai estudar aqui hoje, a gente vai falar muito sobre Jesus Cristo. Pastor, mas em Êxodo? Sim, em Êxodo. Em Êxodo, você vai aprender muito sobre a figura de Jesus. Eu queria dar alguns dados aqui para facilitar o nosso estudo. O Êxodo, segundo livro da Bíblia, do Pentateuco. Então, os primeiros cinco livros da Bíblia. Né? É o livro que também é chamado de Lei de Moisés, ou a Torá. É onde os judeus eles têm um manual de conduta, de usos e de costumes. Historiadores e teólogos eles compreendem que esse Pentateuco foi escrito por Moisés e por isso é chamado da Lei de Moisés. E o significado de Êxodo, não estou falando em hebraico, em aramaico, não. O significado de Êxodo em português. Você sabe o que é? É saída de pessoas em massa. Emigração. Ou seja, você vê Êxodo, você pega o título ali, você pega o nome do livro, o Êxodo, você já entende que é Deus tirando o povo dele, tirando a massa do povo dele, emigrando o povo dele para a terra onde ele queria que ele chegasse. Amém? Essa época aí está em cerca de 1526 a.C., mas isso é só um dado histórico. Mas vamos relembrar um pouquinho o desfecho de Êxodo. Antes de chegarmos a ler Êxodo, né, e todo mundo aqui concluiu o nome de Jesus, amém? Todo mundo já em Levítico aí, né? Quem tiver atrasado vai correndo para chegar lá em Levítico, tá? Mas só para a gente recapitular, né? Para fazer um pouquinho mais de sentido para a sua cabeça, né? A gente leu Gênesis, que fala sobre ali o princípio de tudo, né? E Gênesis, né, quando ele fala sobre o princípio, ele não está querendo focar sobre o princípio, ele está falando muito mais focado sobre os patriarcas, né, sobre a aliança de Deus com o povo, com Abraão, né, com Isaac, com Jacó. Né? E ali do capítulo 37 em diante, tem uma história que eu gosto muito, que é a história de José. José é uma história de superação muito grande, cara. Você olha para a história de José, ele era o queridinho do papai. E por ser o queridinho do papai, os irmãos já olhavam meio assim, de rabo de olho.
E aí ele ganhou uma túnica bonitona do papai. Né? Ele ganhou tipo aquela camisa do Botafogo bonitona, sabe? Aquele que... Amém? Aleluia. Alguém bradou junto comigo aí. Aquela camisa bonita do Botafogo. Eu acho que por isso que todo mundo odiava ele, né? Os irmãos odiavam ele, ao ponto de quererem matá-lo. Tem um diálogo ali no capítulo de número 38 ou 39, não me recordo, que eles pegam assim, jogam o irmão no buraco e falam assim, não, vamos matar. E aí vem o irmão mais bonzinho e fala assim, não, vamos matar não, vamos só vender. Vende ele como escravo. E aí ele é vendido como escravo, ele chega na casa de Potifar, ele tem uma ascensão na casa de Potifar, e lá ele é caluniado, e aí ele vai para a prisão, aí na prisão ele sobe em ascensão na prisão, e aí ele é esquecido, e aí da prisão, né, ele revela um sonho, depois do esquecimento, lembram dele, ele vai para ser governador do Egito. Então, isso está ocorrendo ali no capítulo 37 até os 50, tá? Em cerca de 1900 a.C., essa história de José. E aí José, no final de Gênesis, ele traz toda a sua família para viver no Egito. Vocês estão junto comigo aí? Amém? Então se mexe aí, crente. Tá? Fica feliz aí, se mexe aí. Então, eu queria ler com vocês aqui Gênesis 47, 1 a 6, que vai falar mais ou menos no momento onde José ele traz a família dele para o Egito. Vai dizer assim: então veio José e anunciou a Faraó, e disse, meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos, qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó, teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó, viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te para que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo, teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está adiante de ti, do melhor da terra faze habitar o teu pai e os teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maioria do gado sobre os que tenho. Ou seja, vamos entender um pouquinho desse período de escravidão, porque muitas vezes, né, quando a gente fala desse período do final do Gênesis, entrando no Êxodo, a gente não consegue entender que existe um gap de tempo. Você está conseguindo me entender? Não é simultâneo, não é assim, acabou Gênesis, começou Êxodo e aí continua a história. Não, vocês já ouviram aí nas últimas pregações da gente falando sobre 400 anos de escravidão? 400 ou 430 anos de escravidão? Então, saindo de Gênesis, entrando no Êxodo, a gente começa a entender que há um gap de tempo. A morte, a história não termina em José e inicia em Faraó, assim, terminou em José hoje, amanhã iniciou em Faraó, não. Tem um gap de tempo aí. Entre o livro de outro tem um gap de tempo. Porém, nós falamos assim, de forma geral, foram 400 anos de escravidão, mas não foram 400 anos de escravidão. Porque vocês acabaram de ver aqui que Faraó fez o quê? Falou, não habita no melhor da terra. Aqui o melhor da terra está para vocês. E aí alguns historiadores e teólogos, eles admitem aí que não foi 400 anos de escravidão, embora eles passaram 400 anos a 430 anos na terra do Egito. Foi entre 150 a 200 anos, porque nesse período dos primeiros 200 anos, a família de José ainda tinha um status naquela terra. Ainda tinha sido liberado, não, vocês vão viver aqui. Só que aí entrou um momento onde Israel ele começou a ser ameaçador ao Egito. Por quê? Porque no decorrer do tempo, Israel, ele entendeu uma bênção do Senhor que foi liberada sobre toda a humanidade. E eu creio que a Ilã também entendeu essa bênção. A bênção do Senhor de prosperar e multiplicar. A Ilã entendeu bem essa bênção porque
Misericórdia, o iKids está começando a prosperar e multiplicar, né? Então, Israel, ele começou a viver uma ameaça porque passou governos e governos e governos, e aí começaram a esquecer do povo hebreu que estava habitando de uma forma amigável dentro do Egito, e começaram a olhar para eles assim, não, calma, pera lá, esses caras estão crescendo muito, esses caras estão sendo, né, muito fortes aqui dentro dessa terra. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Tá todo mundo entendendo mesmo? Eu estou com medo da afeição de vocês. Eu estou com medo que, tipo assim, estou entendendo nada ou eu estou muito interessado, sabe? Eu espero de que seja assim, eu estou muito interessado. Então, o povo de Israel, o povo hebreu, ele começa a ser olhado como uma ameaça pela força do seu povo, por entender que a promessa que Deus lançou lá no Éden é uma promessa que não morreu lá no Éden, é uma promessa que Deus está liberando para cima de você. Multiplique, prospere, subjugue sobre a terra. É algo que Deus liberou sobre a sua vida. Você precisa agarrar isso e fazer isso ser uma realidade ainda no tempo de hoje. Amém? E aí, eles começam a ser ameaçadores ao ponto de Faraó falar assim, não, vamos matar todos os meninos. E aí, daí para frente, né, foi mais ou menos a pregação do pastor Renato Trindade na quarta-feira. Quem não pôde estar aqui, está no nosso canal no YouTube. Né, falou sobre, primeiro capítulo, a opressão do governo do Egito, né, aquela opressão de não, vamos matar todo mundo, vamos dizimar o povo de Israel. Segundo capítulo, Deus, ele levanta Moisés como um libertador, o nascimento, e agora nós vamos para o terceiro capítulo em diante, que é o nosso estudo de hoje, que nós já vamos começar na sarça ardente. E uma palavra aqui que o pastor Renato trouxe, que eu, na mesma hora, conectei lá no meu celular e escrevi, né, eu registrei, ele disse assim, Moisés, mesmo sendo um homem bem instruído, ele estava disposto a servir como um pastor. Vocês lembram do exemplo que ele deu aqui? O pastor Renato já tinha uma vida, era pastor lá nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, e quando ele chegou aqui, ele deu testemunho de que ele começou a fazer o gap, ninguém conhecia ele como pastor, e aí a irmã Cristiele, que está aqui no louvor hoje, né, falou para ele, pastor, eu tenho uma oportunidade, uma bênção para a sua vida, o senhor pode nos ajudar? Ele falou, amém, seja o que for, eu estou junto com vocês. E ela falou, então, é com a iKids. E aí ele, meu Deus, eu nunca dei aula para criança, mas ele honrar essa pequena coisa, fez ele ser elevado aonde ele está hoje. Então nós vamos falar muito aqui sobre honrar os pequenos inícios na sua vida. Amém? Então eu vou dividir esse estudo em 4 pontos. Primeiro ponto, escreve aí se você estiver anotando, o chamado ali na sarça ardente. Eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo de número 3, verso de 1 a 5. Vai dizer assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, presta atenção nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Então Deus disse, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra. Mas lá na frente, diz que Moisés, ele tampou o seu rosto, porque ele não podia ver a presença de Deus. Amém? Nesse momento, Moisés, ele é chamado por Deus, mas ele é chamado no momento de humildade, no momento em que ele está pastoreando. Mesmo tendo um momento anterior onde ele era príncipe na terra do Egito. Você está começando a entender o que eu estou querendo trazer aqui para você? Agora vamos ter uma revelação aqui no meio da sarça ardente.
Eu estudei um pouquinho aqui para trazer algo de um pouquinho mais valor para a sua vida. Então fique atento aqui. Quando a palavra de Deus que ali o anjo do Senhor lhe apareceu, existem duas palavras em hebraico que traduzem isso aqui. Malak e Yavé. Malak significa mensageiro ou a mensagem. E Yavé, Deus poderoso. Então, quando ele fala que ali o anjo do Senhor, ele está falando que ali a mensagem, o mensageiro Deus, porque dentro do hebraico a gente não tem preposições, conjunturas, a gente não tem de, do, da. Então, o mensageiro Senhor estava no meio da sarça ardente para entregar, ou para chamar, para sacudir Moisés. Você está me entendendo? E aí, pensando na mensagem Senhor, e trazendo um pouco mais para frente, né, o versículo em João 1,18, que não precisa abrir aí, mas que diz assim, né, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Aí minha cabeça começa a entrar em confusão, porque eu falo assim, na palavra está dizendo que a mensagem Deus, o mensageiro Deus, chamou Moisés. E aí em João diz que ninguém nunca viu ao Senhor, que na verdade foi revelado por Jesus. Jesus é a revelação de Deus aqui na terra. E aí a gente vai para João 1,14 e diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Aquele que é a palavra. Aí eu começo a pensar, a mensagem Deus, no meio da sarça ardente, mas ninguém viu Deus, mas Moisés viu. A mensagem é a palavra. Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Você está entendendo que a gente vai falar muito sobre Jesus aqui ainda nessa história? Você está entendendo? Jesus não é um anjo, não. Tá? Jesus é a imagem do Deus invisível. E a imagem do Deus invisível está aqui nessa noite para transformar a sua vida, para transformar a sua história, para te sacudir por meio da palavra. Você está me entendendo, querido? Jesus, ele está aqui essa noite nos chamando, escutando o teu clamor, ouvindo o teu choro. Apenas permaneça fazendo o que ele te mandou fazer, porque a tua vitória já está chegando. Moisés provavelmente só viveu o que viveu por não ter se apegado à vida de príncipe. E no momento onde o sogro dele falou, não, vai lá, vai exercer o ofício de pastor, ele não se apegou. Não, mas eu já fui um príncipe. Você sabe o que isso quer dizer? Deus, ele tem coisas maravilhosas para você que vão iniciar com pequenos começos. Talvez coisas na sua vida não tenham fluído por meio do seu orgulho, que te impede de ser fiel no pouco, por ter já no momento estado sobre o muito. Deixa Deus te confrontar. Não é vergonha recomeçar. Não é vergonha estar aos olhos dos homens num cargo abaixo. É aí que Deus está te preparando para você chegar lá em cima com humildade e não com arrogância. Amém? Deus está te chamando essa noite. Seja fiel no pouco. Nós acabamos de falar do chamado por meio da sarça ardente. Agora eu vou para o segundo ponto do nosso estudo. A gente estava lá no capítulo 3, eu vou para o segundo ponto, que nós vamos falar sobre a manifestação de Deus no meio dessa história. Do capítulo 4 em diante, Deus ele traz alguns sinais para Moisés. O cajado que vira uma serpente, a mão dele que ele coloca dentro da túnica e tira, e está com a mão leprosa, e depois ele coloca de novo e tira, e a mão já está boa. Deus ele traz uma série de ações
que vão mostrar a manifestação de Deus na vida de Moisés e na vida daquele povo. E o que eu quero dizer para você essa noite é que a manifestação de Deus não foi somente naquela época, porque a palavra de Deus diz que Ele é, aquele que era, aquele que há de vir. O Deus que se manifestou em 1500 e pouco antes de Cristo é o mesmo Deus que vai se manifestar na tua casa essa noite, que vai se manifestar nessa igreja, que vai se manifestar aí você assistindo nesse YouTube. Amém? Mesmo diante de maravilhas, eu destaquei algo aqui antes da gente poder cair a fundo na manifestação de Deus. Mesmo diante de maravilhas, eu vi ali uma dificuldade de Moisés confiar. Você que leu o Êxodo, você viu algumas vezes Moisés falar assim: mas eu não sei nem falar, Senhor. Dá para contar algumas vezes que Moisés fala isso. E isso muitas vezes soa algo ruim, que fala assim: caramba, o cara está cheio de coisas, cheio de manifestação do Santo Espírito de Deus, e ele não consegue confiar. Eu quero ler com vocês Êxodo 4, 10 a 12. Diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca eu tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, eu não consigo falar bem. E aí olha a resposta de Deus para ele, cara. Isso me sacode. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo e mudo? Quem lhe concede vista ou lhe torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, somente vá, eu estarei com você ensinando o que dizer. Mas onde é que eu queria chegar aqui? Uma das coisas que Deus me remeteu nessa passagem é que muitas vezes nós temos a síndrome do sabichão. Você já viu o crente com a síndrome do sabichão? O crente que tudo ele sabe. Não, pastor, eu sei, porque eu vivi isso em 1900 e... Não, pastor, porque, veja bem, eu aprendi isso. Algo que a gente aprende com o nosso pastor Felipe, ele fala muito sobre honra. Ele diz assim: a honra, ela é uma porta de abertura para o conhecimento. Ou seja, você só recebe daquele que você honra. Talvez você possa estar aqui essa noite e olhar assim: poxa, esse pastor tão novo, né? Palavra assim, amém, né? Aí você vai sair daqui, você vai falar assim: mais uma noite, né? Mas eu tenho uma péssima notícia para você, porque você vai para uma outra igreja, você vai ver um pastor abençoado, e você vai falar assim: mais um pastor, né? Não tenha a síndrome do sabichão. É bom que em alguns momentos a gente se sinta como Moisés, de falar assim: Deus, eu nem sei falar. Teve um momento da minha vida em que eu fui chamado para pregar na igreja, ainda pela primeira vez, ainda no recreio. Eu não tinha nem liderado jovem, eu estava no exército ainda, não tinha nem liderado jovem, né? E aí a pastora Hannah, ela era minha líder de jovens, e ela falou assim: Wilker, eu tenho visto o que Deus tem feito na sua vida, e eu queria que você trouxesse uma palavra do coração de Deus para a gente. E aí eu estava muito confuso, e eu cheguei para um amigo meu, que é uma grande referência, lá do exército, uma grande referência de homem de Deus para mim, e aí ele falou, eu falei para ele o seguinte: Davi, cara, eu estou nervoso, cara. Eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei. Ele falou assim: Wilker, é bom que você esteja assim, porque enquanto você está assim, ainda sobra espaço para a ação do Santo Espírito do Senhor por meio da sua boca. A partir do momento que você tiver a síndrome do sabichão e falar assim: não, eu sei, deixa comigo, pastora Hannah, que eu vou fazer, deixa comigo que, né, isso aí eu mato. Irmão, talvez não sobre mais espaço nenhum para Deus estar envolvido naquilo que você está fazendo. Deixa Deus apurar dentro de você um senso de dependência. Nem tudo a gente sabe. Nem tudo a gente faz. Nem tudo a gente pode. Mas aí vem uma boa notícia. Por meio dele, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Por meio dele, nada é impossível ao que crê. Você crê, se agarra a ele, porque você vai conseguir fazer. Porque você vai atingir. Porque Deus vai te elevar e vai fazer você
fazer coisas grandiosas, para que o nome dele, para que a glória, para que ele seja glorificado. Está conseguindo me entender, irmão? E aí a gente chega no capítulo 5, Moisés, ele finalmente ele vem falar a Faraó acompanhado de Arão. Porém, Faraó, ele pensa assim, cara, esse povo não tem mais nada o que fazer, não? No exército era um pouco assim, né? Às vezes a gente chegava para o capitão, ô capitão, estou com a ideia de fazer isso, tal, trazer um futebol para os soldados e tal. Ele falou assim, olha, você não tem mais nada o que fazer, não? Tem muita coisa para se pensar. E Faraó estava pensando do mesmo jeito. Ele olha para aquele povo e ele fala, cara, esses caras não tem mais nada o que fazer, não? Só pode, para ele estar pensando em adorar o Deus deles, ele não tem mais nada o que fazer. E aí Moisés ele fica desolado por aumentar a opressão. E aí Faraó ele começa a tirar a palha e fala, vocês vão continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. E aí o Moisés ele chega em Êxodo 5, 23, virando para o capítulo 6 também, ele começa dizendo assim, desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, Pai, ele tem maltratado a esse povo e tu de modo algum libertaste o teu povo. Capítulo 6, verso 1, então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que eu farei ao Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor. No capítulo de número 7, eles tentam convencer novamente para que Faraó libertasse o povo hebreu. E aí eles tentam dessa vez, com sinais e maravilhas, Moisés, o Arão joga o cajado, e aí os conselheiros lá de Faraó, eles fazem a mesma coisa, e aí o cajado de Arão come as outras serpentes. Mas dessa vez, Deus ele diz para Moisés, agora eu começo o meu juízo sobre o povo do Egito. Por conta do coração duro de Faraó, eu vou mandar 10 pragas para toda a terra do Egito. E aí começa a manifestação de Deus. Você sabe o que é mais legal? Nada na palavra de Deus é à toa. Se você perceber as 5 primeiras pragas, elas são pragas que são enviadas claramente para confrontar alguns deuses, algumas entidades egípcias, para que eles reconhecessem que há apenas um Deus. Vou dar o primeiro exemplo, a primeira praga, Êxodo de 7, 14 a 24. O meio lá do cajado tocando as águas do Nilo. As águas que eram puras, elas passam a se tornar sangue. Você sabe qual é o confronto intrínseco aqui a esse versículo? A essa passagem? É um confronto ao que eles chamavam o Deus da fertilidade. Eles olhavam o Nilo como se fosse um próprio Deus personificado ali. E ali ele tinha alguns peixes que eram considerados sagrados para ele. E aí quando aquilo se transforma em sangue, tudo que era sagrado para eles, a entidade Ape, o que eles chamam de um deus egípcio, o deus da fertilidade, acaba caindo diante dos olhos dele. E Deus começa a ser glorificado como um único Deus no meio de todo o povo. Segunda praga, Êxodo 8, do 2 a 14, rãs. Existia uma entidade chamada Requete, que tinha uma cabeça de rã, e eles tinham uma superstição de que toda rã era um animal sagrado. E por conta dessa entidade, eles acreditavam que essa entidade detinha o poder da criação. E aí, quando começa essa praga, mais uma vez, esse espírito maligno é confrontado. Terceira praga, Êxodo 8, 16 a 19. O pó da terra se transforma em piolho. E isso afronta a entidade Tote, que eles acreditavam deter toda a sabedoria e conhecimento. Sabe por quê? Porque quando os místicos lá do faraó, os místicos do Egito, eles tentam fazer a mesma coisa, eles não conseguem. E aí eles começam a declarar que realmente há um só Deus. Porque eles falam assim, há dedo de Deus aí, porque a gente não consegue fazer. Quarta praga, moscas. Começa a haver uma distinção entre o povo de Deus e o povo do Egito.
A mosca só ataca os egípcios e não ataca o povo de Deus. Mais uma vez, Faraó e os seus conselheiros olham e falam: o Deus deles faz distinção de pessoas. O Deus dele distinguiu ali quem quer servi-lo e quem não quer servi-lo. Quinta praga, peste de bois e vacas. Tem outras entidades, diversas outras entidades que são, apresentadas como o rosto do boi. E aí, sexta praga, feridas sobre os egípcios. Sétima praga, chuva de granizo. Oitava praga, chuva de gafanhotos. Nona praga, a escuridão, as trevas palpáveis. E aí eu queria chegar agora, nesse momento, onde os assessores de Faraó se frustram com o coração orgulhoso de Faraó, e eles dizem assim, em Êxodo 10:7, os conselheiros disseram: até quando esse homem ameaçará nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor deles. Não percebe que o Egito está arruinado? É tanta praga, é tanta dificuldade, que até quem era conselheiro, até os místicos do povo do Egito, eles olham e falam assim: cara, deixa esse cara ir, deixa esse povo ir, a gente está arruinado. E aí a gente chega aqui onde eu queria chegar, a 10ª praga, a morte do primogênito. Eu queria ler aqui Êxodo 11, de 1 a 10. É um pouquinho longo, mas fica na linha aí. Aqui é um anúncio de Deus, a 10ª praga. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Somente depois dessa ele os deixará sair daqui e até expulsará vocês totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. E o próprio Moisés era tido em autoestima no Egito. Você está conseguindo perceber o movimento? Nesse momento, até Moisés era olhado com um olhar de respeito. O servo de Deus, aonde ele estiver, se ele é um verdadeiro servo de Deus, ele vai ser olhado com um olhar de respeito. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, as pessoas vão te olhar com um olhar de referência, um olhar de respeito. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todo primogênito do Egito morrerão, desde os filhos mais velhos do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho. E também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e como nunca jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão contra homem ou animal latirá. Então vocês saberão que o Senhor fez distinção entre Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença de Faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o Faraó não lhe darás ouvido, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante de Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Nós acabamos de falar, o primeiro ponto, sobre o chamado na sarça ardente. Nós acabamos de falar sobre o segundo ponto, a manifestação. Deus, ele se manifesta, trazendo pragas para que o povo dele seja liberto. Eu queria chamar já aqui o tecladista, e eu queria falar sobre o terceiro ponto, penúltimo ponto, a redenção. E eu queria te dizer, o plano de redenção é para todos. Êxodo 12, 43 a 48, eu vou ler aqui, fica ligado que eu vou te fazer um questionamento. Diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são a lei da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. Está escutando aí? Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa
qualquer estrangeiro residente de vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos os do sexo masculino da família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. Você está prestando atenção nisso aqui? Agora eu vou te fazer um questionamento. A gente acabou de ler aqui sobre a lei da participação da Páscoa. Eu vou te fazer uma questão. O estrangeiro, ele pode participar? Quem acha que sim, diz amém. Quem acha que não, diz misericórdia. Quem não acha nada, baixa a cabeça e ora. O primeiro versículo diz assim: nenhum estrangeiro poderá comê-la. Agora no versículo 47, se eu não me engano, diz assim: qualquer estrangeiro que quiser residir entre vocês e quiser celebrar da Páscoa, ele precisa ser circuncidado. Sim, o plano de redenção era para todos. Só que o estrangeiro, ele tinha que se sujeitar à lei de Israel. O estrangeiro, ele tinha que se sujeitar à circundação. Ou seja, a redenção. A gente está vendo muito aqui aquele jogo assim, de Deus fazendo distinção entre Egito e Israel. Deus está distinguindo quem é Egito e quem é Israel. Mas Deus, desde o início, Ele deixa uma abertura para quem é estrangeiro e quer fazer parte, pagar o preço e fazer a sua parte. Eu costumo falar uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas eu costumo dizer muito isso. A graça, ela é de graça, mas viver debaixo da graça exige um sacrifício. A redenção é para todos, mas sempre requereu um preço a ser pago. Se é estrangeiro, você quer participar, Deus está permitindo participar, mas você vai ter que viver entre eles, e você vai ter que se sujeitar à lei deles, se separar como eles. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o plano de redenção. Você me dá, eu tenho poucos minutos aqui, alguém me dá mais 5 minutos aí? Amém. Não vou nem falar, né? Aquela piada de pregador, não vou nem falar, mas eu já tem quase 1 hora aqui a mais para a gente falar, Milton. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o plano de redenção. Êxodo 12, 1-7. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. Presta atenção nisso aqui. O animal escolhido deverá ser macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta das casas ao qual vocês comerão o animal. Fica ligado aqui. Nesses período de 400 anos dentro do Egito, o povo hebreu, ele já estava perdendo as suas características. Só para te dar uma prova sobre isso. O povo, quando saiu de Canaã em direção à terra de Gósen, eles ainda eram seminômades, ou seja, eles viviam debaixo de tendas. Mas quando Deus ele dá uma orientação para Moisés, ele fala assim: passa sangue nos umbrais das casas onde vocês estão morando. Ou seja, eles perderam as suas características de ser seminômade, e eles começaram a ganhar características do povo do Egito. Você está me entendendo? Eu queria te dizer que Deus não faz nada à toa. Eu levanto 2 questões aqui. Pastor, primeiro, por que a redenção é por meio do sangue do Cordeiro? Eu te dou uma resposta por meio de João 1:29, que diz assim: no dia seguinte que João Batista viu Jesus que vinha para ele, ele disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo a revelação aí por trás disso? Porque um Cordeiro imaculado, porque desde o início, Deus está apresentando um plano de redenção que perpetua até hoje, que é a nossa nova aliança. Por meio do Cordeiro. Por meio do Cordeiro. Pastor, mas por que passar o sangue nos umbrais da porta? Eu queria explicar algo bem rápido, cultural, sobre o Egito. Os egípcios, eles construíam desde a casa mais pobre até o templo mais luxuoso, com materiais super fracos e baratos. Eles entendiam que aquilo ali era uma vida terrena, ia durar assim. Mas os egípcios, eles construíam as tumbas e os sarcófagos de materiais duradouros e caros. Sabe por quê? Porque eles entendiam que havia uma vida após a morte, que era muito maior do que a vida que eles estavam vivendo na terrena. Aprenda uma coisa com o egípcio aí. Tantas vezes a gente vive uma vida aqui, faz todo o esforço do mundo. Não, Deus, o que? Eu quero é minha família, isso, aquilo e tal. E esquece que nós estamos aqui somente de passagem. É só um conceito dos egípcios, tá? Eles não entendiam que Jesus ia trazer uma vida eterna para eles. Eles entendiam que as entidades deles iam trazer uma vida eterna. Mas eles entendiam que essas entidades iam trazer uma vida eterna a partir deles perpetuassem 5 elementos. Você está comigo ainda? Primeiro elemento, o corpo físico. Por isso que no Egito é natural você ver múmias. Porque eles pensavam assim, se minha família me mumificar, isso nunca for destruído, eu posso alcançar uma vida após a morte. O segundo que ainda diz sobre o corpo, a sombra deles. Eles acreditavam que a sombra deles era algo que deveria perpetuar-se. E isso ainda falava sobre a múmia. A alma, a força vital, traços do caráter. Mas presta atenção aqui, o último ponto, o último pré-requisito que eles deveriam perpetuar para que a vida deles fosse uma vida, tivesse uma vida após a morte, diz assim comigo, o nome pessoal. E é aí que eu te respondo, quando Deus não faz nada à toa. A gente levantou a questão, por que nos umbrais da porta? Porque como eles entendiam que o nome pessoal deles tinha que perpetuar para que eles vivessem uma vida plena, eles construíam a casa de tijolo que ia ser perecido, mas o umbral da casa era de pedra. E no umbral da casa eles escreviam centenas de vezes o nome de todos os integrantes da casa. E no umbral daquela porta daquela casa, sabe o que eles faziam? Eles faziam um monte de gravuras que eram de sacrifícios que eles ofereciam àquelas entidades que eles achavam que eram deuses. Aí você me pergunta, pastor, mas o povo hebreu? O povo hebreu. O povo hebreu já tinha esquecido as características dele. E aí por que Deus manda passar sangue nos umbrais das portas? Para apagar toda aquela cultura, para apagar tudo aquilo que os prendia ainda no Egito, para apagar tudo aquilo que tinha sido desconstruído da vida deles, porque na vida deles já havia uma promessa desde Abraão, desde Isaac, desde Israel. E hoje o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está aqui entre nós. Ele olha para cada um de nós e ele diz assim, não há nada que te prendia, não há nada que te travava, não há nada que te fazia morrer, que eu não posso apagar, passando o sangue em cima disso. De pé junto comigo. Deus está te dizendo essa noite, querido, é por meio do meu sangue que eu te justifico.
É por meio do meu sangue que eu te purifico. É por meio do meu sangue que eu esqueço o que se passou. É por meio do meu sangue que eu preparo para você uma vida de fato em abundância. Nós falamos sobre chamado, nós falamos sobre manifestação e falamos agora sobre redenção. E por meio do sangue, como Deus havia dito a Moisés, Faraó os expulsa do Egito. Feche seus olhos. Êxodo 12, 31 a 36 diz assim: naquela mesma noite Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês, os israelitas, vão prestar o culto do Deus de vocês, como vocês pediram. Leve os seus rebanhos com tudo que tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse a sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios os objetos de prata, ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável por parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Talvez você tenha uma história muito conturbada no teu passado. Talvez muitas cadeias te prendiam no passado. Talvez você tinha permitido se permear na cultura mundana, e hoje a presença de Deus está aqui. O preço já foi pago. Ele diz: eu já derramei o meu sangue para que eu possa passar nos umbrais das portas e apagar toda aquela história ruim que você haveria vivido, que você já tinha vivido. E sabe qual é o melhor, querido? Deus ainda faz você pegar coisas boas de lá. A palavra de Deus diz aqui, bem explícita: eles ainda saíram ricos, eles ainda saíram cheios, né, de materiais para poder construir o templo do Senhor. Tudo que você passou no seu passado, eu queria te dizer, Deus está apagando as histórias ruins e ainda está trazendo histórias boas para dizer: é por meio disso que eu vou construir o meu templo dentro de você, no meio de você, eu vou construir o meu templo. Talvez você entrou aqui nessa noite e fala assim: pastor, eu tinha uma história, eu tinha um problema na minha história que ninguém sabia. Talvez é um aborto. Talvez é perverter alguma coisa dentro do seu relacionamento. Talvez é um abuso. Talvez é um adultério. Eu queria te dizer, o sangue do Senhor Jesus está aqui lavando tudo. Mas se você entrou aqui essa noite e diz assim: pastor, eu preciso ser aceito por Deus, eu preciso compactuar com esse sacrifício que Ele fez. E por meio disso você diz assim: eu quero aceitar o Senhor Jesus como meu suficiente Salvador e Libertador. Se essa pessoa é você, todo o olho está fechado. Eu queria te pedir, levante a sua mão com ousadia. Amém. Amém, eu estou vendo a sua mão. Tem mais alguém aqui ousado que diz assim: eu quero aceitar Jesus como meu suficiente Salvador e Libertador. Ou talvez você ainda está com uma dessas síndromes do sabichão. Ou talvez você tenha esquecido do sacrifício de Jesus. Talvez a palavra não tenha mais te tocado. Eu queria te convidar a cantar esse louvor e permitir a presença de Deus invadir o seu coração, te lembrando: o sacrifício já foi feito.
sangue já foi derramado. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua se renda na presença do Santo Espírito do Senhor. A mensagem de Deus está aqui. Se entregue a mensagem de Deus. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Em sinal de respeito, feche os seus olhos. Vamos repetir essa oração em voz alta, porque uma vida decidiu se entregar a Deus essa noite. Isso é motivo de alegria para nós. Repita essa oração bem alto comigo. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra que nos expõe que a redenção é para todos. Nós te aceitamos como nosso suficiente Salvador e libertador. Faz a tua vontade no meio de nós. Amém. Deus, eu oro pela tua igreja, Deus, que o Senhor possa, ó Deus, trazer a tua cultura, a cultura dos céus. Que em nenhum momento a cultura do mundo possa permear no meio de nós. Deus, que a cultura maligna possa ser quebrada, a cultura de superstições de gospel, ó Deus, a cultura, ó Deus, de ser, ó Deus, apenas um frequentador de igreja, ó Deus, possa cair no meio de nós, que nós possamos ser membros do teu corpo, ó Deus, que no meio dessa semana, ó Deus, que na semana que vem, ó Deus, nós possamos procurar um GT, ó Deus, uma família se pertencer, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, rasgar o nosso coração, que nós possamos estar conectados com a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Quem recebe diz amém. Querido, vá em paz até final de semana. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, meus queridos, que bom encontrá-los aqui mais uma vez. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online. E é uma alegria imensa poder te apresentar a nossa igreja Luz às Nações, Elan Church, e saber que você está aqui conosco, não apenas nos acompanhando, mas participando desse culto maravilhoso. Uma palavra incrível, um louvor e uma adoração maravilhosa. Quero que você continue nos acompanhando e participando, seja através do nosso site elanchurch.online, ou através do Facebook ou do YouTube. Mas quero que você participe também. Quero que você escreva nos comentários, seja no chat lá do nosso site, no pedido de oração ou novo aqui, ou mesmo nos comentários do YouTube. Você pode se identificar. Se você é novo aqui, escreva novo aqui, para que possamos te conhecer melhor, para que possamos falar com você e tirar todas as suas dúvidas a respeito da nossa igreja, Elan Church. Quero que você esteja desfrutando de tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio, para que você viva com profundidade a palavra de Deus. São tempos maravilhosos. Por isso, você também pode entrar em contato conosco direto pelo WhatsApp no 21 966 35 8309. E ali você pode enviar uma mensagem, escrever para a gente ou até mesmo ligar, fazendo um pedido de oração, ou para falar com a gente, ou para esclarecer qualquer dúvida. Você será muito bem recebido e acolhido por nós, porque nós somos uma família espiritual.
vem ser Ilã com a gente. Nós somos luz às nações, amando Deus, amando você, Ilã.